Olá, gente! Então vamos lá para mais um pouquinho de turismo online e hoje eu gostaria de introduzir para vocês um pouquinho sobre a família Medici, os padrinhos do Renascimento, a família mais importante de Florença. E antes, vamos viajar um pouquinho nos séculos, vamos aí neste período por volta de 1100, 1150. Imaginem uma Florença medieval, onde tínhamos esses mercados ao aberto e onde já tínhamos aí os primeiros banqueiros da história. Senhores que ficavam pelas praças, atrás de seus banquis, ou seja, balcões, emprestando dinheiro, usurários, agiotas, emprestando dinheiro em troca de juros de verdade muito pesados. E eles também já efetuavam atividade de câmbio de moeda com forasteiros e viajantes que por diversas razões passavam por Florença. Porém, muitas vezes esses senhores, acontecia que eles faliam. Então, quando isso acontecia, era costume literalmente quebrar a esses bancos. E sim, desde então começa uma expressão utilizada até hoje, bancarrota. Bom, eu pessoalmente acho essa história bem curiosa e bem interessante e tem muito a ver começar a falar dos Médicis falando deste período. Afinal, foi desta maneira que eles fizeram fortuna. Mas agora sim, viajamos diretamente para os primeiros anos de 1400, período do Renascimento, e é quando os Médicis começam a aparecer no cenário político da então República Florentina e apareceram neste período para ficar como protagonistas da história em toda a Europa por uns 300 anos. Imaginem, entre intrigas e alianças e traições, eles vão ser expulsos mais de uma vez de Florença. E somente em 1530, depois de um ano de batalhas, é que eles então vão implantar a monarquia deles aqui. Mas eu vou falar com vocês sobre dois personagens, os dois mais importantes que viveram na realidade no período da República e que deixaram aí as bases para as futuras gerações dos Médicis. Bom, um entrou para a história batizado como Cosimo il Vecchio, Cosimo o Velho, uma pessoa que sabia muito bem fazer estratégias políticas, que tinha carisma, sabia como conquistar o povo. E um exemplo disso é quando ele começou a sugerir para a República Florentina que adotassem o sistema de catasto, um sistema de inventário onde as famílias eram convidadas a declarar seus bens e suas entradas, e desta maneira, então, os mais ricos começariam a pagar impostos proporcionais às suas entradas e a pagar mais do que a grande maioria mais pobre da população. E como vocês podem imaginar, muitas das antigas e tradicionais famílias não gostaram disso, fizeram uma boa conspiração onde acabaram prendendo Cosimo Vecchio dentro da torre do Palácio Político de Florença. Conseguiram até mesmo condená-lo à morte, mas ele acabou pagando para essas mesmas famílias que tinham conspirado contra ele e foi mandado em exílio de Florença. E, bom, no período que ele ficou em exílio, começou a faltar dinheiro em Florença, mesmo porque as famílias mais tradicionais não é que eles investiam aqui como os Medici. E muita coisa ficou completamente parada, inclusive a construção da importantíssima cúpula da catedral, a cúpula de Brunelleschi. Então, depois de um ano sem os Medici por aqui, o povo de Florença começou a clamar aos Medici de voltar. E ele volta, Cosimo Vecchio, volta numa Florença que eu esperava com uma grandíssima celebração, e para demonstrar como ele era simples e próximo ao povo, ele volta montado no seu burrinho. Bom, fato está, gente, que anos depois disso, quando ele veio a falecer, ele veio batizado como Pater Patrae, pai da pátria de Florença.
Bom, e aqui está parte, né, da história do Cosmovec, os momentos cruciais e que eu acho que ajuda muito bem as pessoas entenderem os segredos desta dinastia, o segredo da família, de como eles construíram desde o nada uma dinastia que entrou para a história. E agora, um outro personagem que marcou bastante Florença foi o neto dele, Lourenço Magnífico. Porque Lourenço Magnífico, que também tinha muitíssima cultura, isso é uma característica dos Médicis, a cultura. E o Lourenço Magnífico, desde de criança, aprendeu várias línguas, era um admirador e colecionador de arte, e Lourenço Magnífico foi o responsável pela descoberta de talentos que até hoje são reconhecidos em todo o mundo, como por exemplo Da Vinci, Michelangelo, Botticelli e entre outros. E outra curiosidade que eu acho que não vou deixar faltar para vocês, bom, todas as famílias renomadas deste período que se prezassem, eles tinham um brasão. E o brasão dos Médicis era inspirado no brasão do antigo Grêmio do Câmbio, o qual antigos membros da família já faziam parte. E o brasão do Grêmio, ou da arte, como se diz aqui em Florença, do Grêmio do Câmbio, neste brasão a gente observa essas moedas de ouro. E no brasão de família Medici a gente tem esferas que nada mais representam do que bolsas com moedas de ouro lá dentro. Afinal, foi desta maneira que família Medici fez fortuna. Ok? Então é isso, gente. Por hoje é tudo. Espero que vocês gostaram. Deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Arrivederci!